Semente à beira do caminho. Mateus, capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa. E deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Mateus capítulo 13, dos versos 1 ao verso 8. Jesus está falando aqui sobre uma parábola também que é muito conhecida, a parábola do semeador que tinha saído para semear. É interessante que Jesus está dizendo sobre a semente, ele está falando sobre o semeador, e veja bem que são as mesmas situações envolvidas, né? Você tem o semeador e você tem a semente, que não muda. O que muda é o solo, né? Ele diz que um solo ele é pedregoso, né? Ele diz que o outro solo está coberto com espinhos. O outro solo ele é fértil. E o primeiro solo, que é um solo que estava à beira do caminho. O que a gente tem nisso aqui? O que Jesus está passando para a gente? Essa semente que ficou à beira do caminho. O que é essa semente que está à beira do caminho? O que é a beira do caminho? Então vamos lá. O semeador é Jesus. Ele saiu a semear. Veja que ao redor dele estava uma multidão. De novo, uma multidão. Certo? O que ele estava fazendo? Semeando. Semeando o quê? A palavra. Ele estava falando a palavra. E aquela palavra que ele estava falando para os discípulos, a multidão também estava acompanhando. Então veja, o locutor era o mesmo, né? O semeador era o mesmo, a semente era a mesma, a palavra era a mesma, mas os caminhos eram distintos. Percebeu? Cada um num caminho. Este primeiro caminho aqui, Jesus está dizendo que a semente caiu ali, e essa semente, ao cair ali, ela foi comida pelas aves. Ela virou refeição das aves. E o que quer dizer isso? No próprio capítulo 11, Jesus, quando ele vai se encontrar novamente com seus discípulos a sós, ele vai explicar para os seus discípulos o que era aquela parábola. E ele vai falar para a gente o seguinte, olha, portanto, versículo 18, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. À beira do caminho, você percebeu que à beira do caminho o solo é um solo duro. Não é porque as pessoas passam ali, os carros passam ali, as rodas passam ali, os animais passam ali, e aquele caminho vai ficando o quê? Duro. E uma semente, quando ela cai ali, ela não tem como se desenvolver. Então o que ela fica? Ela fica exposta. E ele está dizendo que essas aves do céu que vêm e consomem essa semente é o maligno. Ele mesmo está explicando para a gente como funcionam essas sementes. Qual a mecânica dessas sementes. E as sementes, elas à beira do caminho, elas nem mesmo chegam a morrer. Elas não chegam a germinar. Logo vem o inimigo e as toma. Não seja à beira do caminho. Procure amolecer o seu coração. Procure orar para o Senhor como quem precisa imensamente de Deus. Que o Senhor te abençoe.